E a China segue comprando e isso tem impacto em algumas ações no mercado local. Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, dá um like, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? Hoje eu vou comentar um pouquinho, né, sobre os dados da balança comercial e os impactos, né, que nós temos em algumas ações no nosso mercado. Bom, para quem não sabe, né, a balança comercial nada mais é do que a medida que soma todas as exportações que o Brasil fez, ou seja, todas as vendas para outros países e as importações que o Brasil fez, né? Ou seja, as compras que a nossa economia fez pelo mundo. Nesse momento, o que é natural acontecer? A gente teve o quê? Está passando por uma pandemia, uma crise, o dólar subiu, ou seja, isso significa que o real caiu, né? Então teve uma depreciação da nossa moeda perdeu força perante as moedas mais fortes, né? Então estão falando de euro, dólar, ien. De alguma forma isso é positivo, pois os nossos produtos ficam mais atrativos, né? Os produtos nossos no relativo ficam mais baratos. Isso acaba ajudando, né? É uma relação meio que natural de países emergentes. Isso acontece sempre aqui e acaba atenuando. Vai ter uma queda na atividade doméstica, os nossos produtos ficam um pouco mais atrativos e isso acaba ajudando a retomada, tá? Então é isso que a gente está vendo aqui. E na balança comercial, se a gente pegar os números de junho, né, que saíram recentemente, o que a gente vê? As exportações de junho caíram 2,7%, que dado o momento é bem ok, né? Um número bem sob controle. Então praticamente flat em relação ao mesmo período do ano passado, né? Junho do ano passado. As importações, né, as nossas compras caíram 19,8%, ou seja, a nossa atividade doméstica aqui caiu fortemente, né? Um país em quarentena. Mas quando a gente pega o saldo, né, quanto a gente comprou versus quanto a gente vendeu, superávit de quase 7,5 bilhões. E isso mostrou, esse número, né, mostrou um crescimento aí de 39% em relação ao ano passado. Ou seja, atividade doméstica caindo, as exportações praticamente flat, mas tem alguns pontos, né, algumas linhas de exportações e de países que chamam a atenção e acabam impactando. Quando a gente pega a quebra, né, mensal, não é totalmente aberta, não tem todos os dados, mas tem algumas linhas que chamam a atenção. Soja, então a gente está falando que em junho as exportações cresceram 61,8%. Açúcar, 81,5% de crescimento. Proteína, a gente pega a proteína de carne, né, que a gente está falando carne bovina, de todos os tipos, cresceu 48%. A gente não tem o número aberto mensal da carne suína, mas tem de frango. E o crescimento foi, na verdade, de frango foi uma queda de 31,7%. Quando a gente pega o acumulado no ano, a gente tem um pouco mais de dados. E aí eu vou mostrar alguns pontos aqui, principalmente do setor de proteína animal, que eu venho falando bastante. Bom, quando a gente pega no ano, tá? A gente tem mais dados e aí eu vou mostrar aqui alguns dados que são importantes para nós e para o mercado de proteína que eu venho falando bastante, tá? E quando a gente pega a soja, a gente vê um crescimento de 34,5% no ano. Carne bovina, então todos os tipos de proteína animal, né? A gente está falando aqui de 32,9%. Carne suína, crescimento de 55%. E frango, né? Uma queda de 7,9% no ano, tá? Então o que a gente está vendo aqui, de modo geral, os commodities estão... O Brasil é exportador de commodities, né? Naturalmente. Algumas delas estão crescendo fortemente. Soja, proteína animal, principalmente, a gente está falando de boi, carne bovina e carne suína, frango em baixa, tá? Eu vou explicar isso aqui, as correlações que tem com as ações do nosso mercado. Bom, mas mais um ponto interessante, né, para essa análise é puxar quem são os grandes compradores, né? Que países são responsáveis nesse momento por impulsionar as nossas exportações e quando a gente pega... Basicamente, estamos falando de China, tá? As vendas para a China nesse mês cresceram, em junho, cresceram 29,7%. E a gente fala assim, ó, soja crescendo num volume de 43%. Minério de ferro, 28,8%. Carne bovina congelados, né, a celulose, está dando um número aqui de 253% em relação ao mesmo mês do ano passado, tá? Então, assim, é um volume altíssimo, a China se demonstrando aí a grande compradora. Quando a gente pega no ano, tá, a China aumentou fortemente as compras
dos produtos brasileiros, né? Então, se a gente pegar no geral, as exportações brasileiras no ano caíram 7%, a China aumentou 14%, 14,6% no ano. Então, da mesma forma, né, de pegar o lado das proteínas, a gente vê aqui carne bovina 165% crescendo, carne suína 24,3% de crescimento. Então, o que a gente está vendo aqui? As exportações nossas devem ajudar, sim, uma manutenção do nível econômico brasileiro, o que é positivo, tá? Lógico, somos grandes exportadores de commodities e proteína animal tem se demonstrado mais uma vez uma fonte importante aqui de crescimento na balança comercial. Então, estou fazendo aquela análise do macro, né? A visão macro que é tão importante, que acaba sendo assertiva do lado das ações. E gostaria de lembrar a vocês que eu estou fazendo uma semana toda de aulas ao vivo, todos os dias, tá? Então amanhã, quarta-feira, eu vou fazer uma aula às 8h30 da manhã, está sendo num ambiente exclusivo. O link está aqui embaixo, quem quiser participa, tá bem bacana e gratuito como sempre, óbvio. Mas vamos lá, né, pessoal? Então, essa questão aqui das proteínas animais, eu tenho trazido no canal algumas vezes. Por quê? Porque está tendo uma forte demanda. A China mudou completamente o varejo lá em relação à proteína animal. A gente está falando de carnes, né? Exportação de carnes. O Brasil virou o maior exportador de proteína animal. Eu já falei algumas vezes, né? Mas a China passou por um grande problema lá da peste suína africana, que dizimou praticamente metade da população de porcos lá, que era 400 milhões, ou seja, matou 200 milhões de porcos. O varejo de carne lá era um negócio com transporte de animal vivo, que é ruim demais. Num momento onde o mundo passa por vários problemas sanitários, a China está de toda forma contendo isso, só que precisa de uma oferta, né, de proteína. A China não tem capacidade de criar uma oferta para esse tipo de produto em escala industrial. O Brasil se mostrou grande vendedor e está tomando esse mercado. Ou seja, tem um ciclo aí muito bom para essas empresas, o que é positivo, tá? Além disso, todos esses pontos macro que eu estou trazendo, né, que a balança comercial demonstra que a China sim continua comprando, e a gente consegue pegar um insight positivo do lado da economia chinesa, que está sendo muito resiliente nesse período. Proteína continua crescendo fortemente. A gente está falando de empresas que têm a receita atrelada ao comércio internacional, né? Então todas elas aqui têm vou falar de JBS, Marfrig, Minerva, são empresas que têm aí 70%, 80% da receita para o mercado externo, ou seja, commodity, né? Ou seja, o cara não está dependente do nosso mercado, ele está totalmente descorrelacionado com qualquer crise, num ciclo onde falta oferta, ou seja, crescente, né? O volume a demanda está crescendo fortemente, preços em alta, e além disso, a gente está falando de um produto que é dolarizado, né? Então, assim, é a melhor coisa do mundo, né? Você produz com um custo local, basicamente, e vende em dólar. O dólar explodiu, você tem uma média aí cambial no segundo trimestre, que vai ser bem maior do que em relação ao primeiro trimestre. Só essa variação cambial já dá um impulso aí de quase 20% na receita das empresas. Então é um setor que tem chamado muita atenção, eu tenho falado muito aqui no canal. Faz sentido vocês olharem, né? E muita gente, não é muito fácil de entender, né? Quando você olha do lado das métricas. Muita gente olha, empresas têm prejuízo. Você olha para a maioria delas tem prejuízo. Por quê? Porque tem operações, elas têm exposição em dívida em dólar, entre outros ativos, e muito dessas variações passam pelo resultado, né? Então você é obrigado a colocar uma variação de dívida no resultado e acaba impactando a última linha. Mas como eu falei aqui já várias vezes, lucro é uma medida contábil. Tem que olhar com calma. É muito melhor olhar para a geração de caixa. Porque essas empresas estão gerando caixa, ou seja, elas estão ganhando dinheiro, dando prejuízo. Assim, o caixa dela cresce, os caixas delas crescem todo trimestre, né? Mas elas geram prejuízo. Por quê? Porque às vezes passam muito de operações que não são caixas dentro do DRE, e isso acaba impactando a última linha. Por isso que é tão importante olhar para a geração de caixa e não só para o lucro, tá, pessoal? Então, esse é o ponto que eu queria trazer aí. A visão de que as exportações aí estão conseguindo ajudar de alguma forma, vão conseguir ajudar a nossa economia. A China está demandando, né? A China tem crescido do lado das compras contra o Brasil. E proteína animal tem sido um destaque
Estão falando, né, de carne bovina e carne suína. Frango não, é um outro ciclo, tá? Quando eu falo de proteína, esses dois ativos são os mais importantes. Tem até um gráfico aqui que eu queria mostrar, que são dessas empresas. Então, quando a gente vê uma performance boa, né, na média aqui. Se a gente pegar a Marfrig, Minerva e JBS um pouco menos em relação ao Ibovespa, mas todas elas positivas, né, e acima do Ibovespa, versus BR Foods, né, com uma queda forte, dado que ela tem uma exposição de 50% ao mercado local e no mercado de frango que passa por um ciclo que não é bom, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like e não se esqueça, aqui embaixo tem um link para minha aula amanhã, 8h30 da manhã, espero vocês, um grande abraço.